Então, hoje a gente vai fazer aí exemplos de quantidade de calor total e trocas de calor, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Adrielen. Caio Guimarães também chegou aí. Caio Silva, Esther. Oi, Getrinho. Williane. A saudade sua. Não é, rapaz. A gente passa muito tempo, né? Agora a gente vai ter mais contato. Amanhã mesmo a gente já tem mais 2 aulas. Que legal, hein? Olha aí. Legal. Hoje Lene estava até soltando fogos hoje aqui, Tô confete. animada que eu tô passando um piquenique aqui, tremendo animação. Adrielen, olhe lá, viu, Adrielen? Carlos Eduardo, Israel, Keren, tudo bom, Keren? Querem, não querem falar comigo? Quem é Pedro Felipe, hein, gente? O brabo. Quem é esse aluno? Onde ele reside? Onde ele vive? Isabela, estás comendo já, Isabela? Hora do almoço, meio-dia. Não, ainda não. Vamos lá, gente. Já deu para descontrair um pouquinho aí? Vamos embora. Já deu para arejar a mente. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eita, peraí, que ficou aqui a aula do primeiro. Opa, apagar esse negócio aqui. Lembram disso aí do ano passado? Onde a vida da gente era calcular forças em bloquinhos. Então, a aula de hoje vai ser calorimetria. Poxa, ainda ficou um S aqui, não é possível. Então, a aula de hoje aí, calorimetria, tá, gente? Travou, foi tudo aqui. Pronto. 7/10, calorimetria. Tá? Então, olha, já começar com exemplo, já começar assim, ó. Qual a quantidade de calor para aquecer 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até obter água, 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Só lembrando, calor específico do gelo é 0,5 caloria por grau Celsius. O calor específico da água calor, rapidinho, por grau Celsius. E o latente de fusão é 80 calorias por grama. Oi. Tua aluna querida quer entrar na aula. Thaís David. Ainda existe? Ela só quer saber de Fernandinho agora. Aqui não apareceu ninguém, não. Agora. Ela tem desprezado. Nunca mais tinha visto Thaís David. Está gravando a aula. Vamos lá, gente. Aí aqui é o seguinte, olha, eu quero saber qual é a quantidade de calor total, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte, eu tenho 2 tipos de calor. 2 tipos de calor, a gente viu isso na semana passada. O que eu chamei de calor sensível, que aqui é só mudança de temperatura, tá? Variação de temperatura. Não precisa de mais nada. Tá certo? Variação de temperatura. Como é que a gente calcula, Jeto?
M vezes C vezes ΔT. Esse é o calor sensível. E o calor latente, viu, Thaís? Tô escutando. Mudança de fase. Tá? Na mudança de fase, calor latente, M vezes o L. Esse L pode ser de fusão ou L de ebulição. O que vai determinar aqui qual dos dois nós vamos usar? Deixa eu ver, tem mais gente aqui, Laura e Meire. Qual vai determinar aqui qual deles a gente vai usar? É justamente a interpretação do exercício. Tá? Observa que eu estou aqui falando de uma quantidade de calor que vai aquecer 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até obter 100 gramas de água, faltou o acento aqui, a 20 graus Celsius. Então, o desenho seria esse aqui, olha. Eu tenho aqui o primeiro momento, que é o gelo em menos 10 graus. Aí ele vai aquecer. Ele vai mudar de fase em 0 graus. Concorda comigo? E depois ele continua aquecendo até chegar em 20. Então, são 3 etapas que a gente vai ter nesse procedimento. Começou em menos 10. Aqui, nessa primeira etapa, é apenas aquecimento. Ele só sai de menos 10 para 0. Não tem mudança de fase de menos 10 até 0. Não tem mudança de fase. Continua gelo, só está subindo a temperatura. Aí, quando ele chega... Eu vou até mudar de cor aqui para não ficar tudo muito preto e você depois não conseguir enxergar o que eu estou querendo dizer. Vou colocar de azul. Olha, aqui é aquecimento. Gente, aqui você vai ter mudança de fase no 0, ok? Mudança de fase em 0. E depois de 0 até 20 você tem outro aquecimento. Então, fase 1, 2 e 3. São 3 etapas aí que a gente está olhando nesse procedimento, ok? Williana, Glaube, tudo, estou sem microfone. Valeu. Vamos nessa, vamos continuar aqui. Então, olha, eu quero saber qual vai ser o calor 1. O calor 1 é o gelo, viu? Não esquece que é a etapa do gelo ainda. Então, a gente vai usar o calor específico do gelo e a variação de temperatura. Calcula aí, por favor. Vai, vamos lá, calcula. Amanhã, as 2 aulas da gente vai ser para fazer cálculos de calorimetria, tá bom? Aí, na semana que vem, deixa eu ver. Na semana que vem, eu ainda vou fazer cálculo, porque a gente só vai ter aula na quarta, né? Quinta-feira vai ser feriado. É isso. Então, na semana que vem, eu ainda faço exercícios de calorimetria. Só na outra que eu vou entrar na parte de gases e partir para a termodinâmica. Aí a gente encerra o assunto do SSA. É feriado de quê, Getro? Dia dos professores, quinta que vem. Ah! Vai ter feriado segunda, que é dia 12, e quinta, que é dia 15. Então, nem vai ter aula nem segunda, nem quinta. Posso fazer? Aí aqui, olha, Q1, 100 gramas de gelo, calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura foi de menos 10 para 0, então foi de 10 graus. A variação ali é 10 graus. Ele teve uma mudança de 10 graus ali na temperatura. Certo? Então, calculando isso aqui, a gente vai obter 500 calorias. Pronto. Q2 é mudança de fase.
mudança de fase é a massa vezes o latente de fusão, já que é mudança de sólido para o líquido. Então, continua sendo a massa de 100 gramas de gelo, só que agora mudando de fase, que é 80. Então, aqui vai dar 8.000 calorias. Já na etapa 3, é calor sensível de novo, só que agora sensível da água. Foi um aquecimento da água. A água de 0 até 20 não muda de estado físico, apenas aquece. Então, a massa da água vezes o calor específico da água e a variação de temperatura, que agora é de 20. Então, a gente vai ter 100 gramas de água, calor específico da água é 1 e a variação de temperatura é 20. Então, aqui vai dar 2.000 calorias. Calor total, olha só, é Q1 mais Q2 mais Q3, que neste caso aqui vai dar 10.500. Pergunta, alguma dúvida de vocês? Alguma coisa que eu tenha feito aí, não tenha ficado muito claro? Explica de novo, Getro, Ok, vê só. por favor. Ok, então aqui assim, a gente está pedindo para aquecer 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até obter água a 20 graus Celsius. Então, a gente tem que compreender aqui as etapas que esse processo ele vai passar. Então, o gelo, para sair de menos 10 até 0, ele só tem um aquecimento. Ele não muda de fase. Ele continua sendo gelo até 0 graus. Então, daqui para cá, eu só estou aquecendo. Então, quando tem só aquecimento, é calor sensível. Tá? Quando ele chega em 0, ele começa a derreter, ele começa a mudar de fase. Mudando de fase em 0 graus. Então, aqui a gente tem mudança de fase. Quando tem mudança de fase, calor latente. E a terceira etapa é quando ele vai aquecer a água. A água de 0 até 20, né? De 0 a 20, aqui nós temos água. Só foi um aquecimento da água, então volta para o sensível de novo. Então, esse problema ele foi feito em 3 etapas. Eu chamei de Q1, Q2 e Q3. É o calor da etapa 1, necessário para aquecer menos 10 até 0. O calor da etapa 2, que foi para mudar de fase. E o calor da etapa 3, que foi um aquecimento de 0 até 20. Então, aqui a variação de temperatura foi 10. Aqui é a mudança de fase, a gente usa o LF. E aqui foi a variação de temperatura, que foi 20. 100 gramas, sempre, né? 100 gramas aqui. 0,5 é o sensível do gelo, porque é a primeira etapa, que é gelo ainda. E aqui a segunda etapa é água, então a gente usa o calor sensível da água. Fazendo essas continhas, a gente encontra 10.500. Ok? Ok. Vou apagar. Então, quero falar também agora sobre trocas de calor. Então, o exemplo que eu vou usar aqui, olha, é misturar
200 gramas de água a 80 graus Celsius com 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual, olha só, a temperatura do equilíbrio? Como se trata de água, o C da água é 1 grama, 1 caloria, desculpa, por grama, grau Celsius. Ok? Getro, como é que eu faço isso? Só vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, tá bom? É o seguinte, eu tenho uma quantidade de água que está a 80 graus, então está aqui em cima. Eu vou colocar de outra cor aqui para não confundir vocês. Então, nós temos aqui, olha, 200 gramas de água a 80 graus. E aqui embaixo, eu tenho 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ok? Percebam o seguinte, quando eu misturo essas duas quantidades, vou misturar aqui, eu vou fazer um negócio bem ridículo aqui, mas para ver se dá para entender melhor. Eu vou misturar aqui 100 gramas de água com 200 gramas de água. Tá bom? 100 gramas com 200 gramas. Esse camarada aqui está mais quente. Eu vou colocar esse aqui sendo azul. E essa daqui, para representar que está quente, vermelho. Ok? A gente já viu que quando temos substâncias com temperaturas diferentes, elas vão trocar energia, elas trocam calor. Existe um fluxo de energia, existe um fluxo de calor do quente para o frio. Lembram disso? Existe um fluxo de calor do quente para o frio. Então, daqui para cá, a gente tem aí um fluxo de calor, de energia, propagação de calor. É sempre do quente para o frio. Então, quem está quente, o corpo mais quente aqui, olha, no caso de 80 graus, vai ceder energia para o corpo de 20 graus. Nessa situação, o de 80 vai perder energia, vai diminuir a temperatura, né? Porque ele está perdendo energia. E o de 20 está aumentando, porque está ganhando energia. Então, vai acontecer aqui o seguinte, olha. Esse camarada, ele vai perder energia. Esse aqui vai ganhar energia. A temperatura desse vai cair, a temperatura desse vai aumentar, até chegar num ponto que eles terão a mesma temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico. Certo, gente? Eu estou querendo justamente saber qual é essa temperatura, que eu chamei de temperatura de equilíbrio. Getro, e por que nessa temperatura de equilíbrio não continua? Porque é o seguinte, aquele vai perder energia, esse outro vai ganhar, vai chegar um momento que eles vão ter a mesma temperatura. Se tem mesma temperatura, não tem como ter trocas de calor, porque trocas de calor só existem quando tem diferença de temperatura. Ok? Quando um tem que ceder energia para o outro que tem menos energia. Certo? Então, eles vão, um diminui, outro aumenta, até atingir o equilíbrio térmico. Percebam um detalhe aqui. Esse cara tem massa maior do que esse aqui. Então, quem está com a temperatura maior tem uma massa maior do que quem está com a temperatura menor. Então, esse aqui vai perder pouca energia. Ou seja, ele não perde muito. Então, a gente vai ver ali uma temperatura próximo de 80. Vai estar mais próximo de 80 do que de 20. Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso, Getro? Olha só, quando a gente está falando de trocas de calor, eu estou falando do somatório dos calores aqui ser igual a zero.
Então, o calor 1 mais o calor 2 tem que ser igual a zero. Tá? Por que, Getro? Porque, digamos, vamos supor, esse aqui está perdendo 20, então o que esse perde, 20 calorias, só um exemplo, tá? Esse está perdendo 20, então vai ficar até negativo, né? Porque está perdendo menos 20. E quando esse perde 20, esse ganha. Porque o que esse está perdendo, esse está ganhando. Então aqui fica mais 20 calorias. Ok? Se eu faço a soma das energias aqui, totais, mais 20 com menos 20 vai dar quanto? Zero. Esse é o fato porque isso aí tem que ser zero. Porque um perde e o outro ganha. Tá certo? Como só foi para exemplo aqui esse valor, então vou apagar. Aí vamos lá. Se trata de calor sensível, queridos. Por que, Getro, calor sensível? Porque não tem mudança de fase. Tá? Eu já disse a vocês, olha, essa temperatura de equilíbrio vai ficar aqui na intermediária. Quem tinha 80 não vai diminuir tanto para passar de zero, para mudar de fase. Então, ele vai chegar numa temperatura intermediária, que não é zero. Então, ele não muda de fase, ele só perdeu energia, só diminuiu a temperatura. A mesma coisa com esse. Esse aqui não vai aumentar tanto que vai passar de 100, que é o ponto de ebulição, né? Ele não chega nem a 80, que era a temperatura desse outro aqui, então quanto mais a 100. Então, nenhuma das duas aqui quantidades de água vai ter mudança de fase. Então, a gente está falando de calor sensível. Então, olha, M1 vezes C da água, né, que os dois são água, ΔT mais M2 vezes C da água, ΔT. Ok? Vai ser sempre temperatura final menos a inicial. Então, aqui vai ser 200 vezes 1, temperatura final, menos a temperatura inicial dele, que é 80. Mais, agora são 100 gramas de água, 1, temperatura final, que é a de equilíbrio, menos 20, que é a inicial. Isso tudo tem que ser zero. Até aqui, alguma dúvida, gente? Vou lembrar aqui a vocês, ó, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial de cada substância. A inicial deles é 20 e 80. A final é o que eu quero saber. Vou colocar até aqui, ó, TF. Não sabemos qual é a temperatura final. Aí aqui, olha, distributiva, 200 com 80 também. Aí vai ficar 200 TF menos, aqui vai dar 16.000, mais esse com esse também. 100 FTF menos 2.000. Igual a zero. Nós teremos aqui, olha, 300 TF menos 16 com menos 2 vai dar menos 18. Está acompanhando aí, né? Isso ainda é igual a zero. Vejam, esse menos 18 eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Acompanha aqui, eu vou fazer esse negócio aqui, ó. Vai ficar 300 TF igual a 18. Certinho? Então, TF é igual a 18.000 dividido por 300. Eu simplifico aqui os zeros, olha, para deixar mais fácil. 180 dividido por 3. Então, TF vai dar 60 graus Celsius.
Ai, Getro, eu fiz 80 menos 20 e deu 60. Tá errado. Deu 60 por coincidência. Espera aí, que o negócio doido aqui. Terminei apagando a atividade. Vê aqui. Poxa. Vamos lá, vou deixar uma atividade para vocês. Tá certo? Eu só queria ter feito um teste aqui, terminei apagando tudo. É que eu queria escrever texto aqui, mas ele não escreve. Espera aí. Vou deixar uma atividade para vocês, aí vocês fazem ela daqui para amanhã. Amanhã eu corrijo, a gente faz mais exercícios, tá bom? Deixa eu só pegar um negocinho aqui, peraí. Tá, Getro. Peraí. Sai ainda não. Pronto, tá aí, ó, para vocês. Obter qual a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de gelo a menos 15 graus Celsius e obter 100 gramas de vapor a 120 graus Celsius. Aí aqui eu vou colocar o C do gelo é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. O C da água. O C da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. O C do vapor é igual ao C do gelo, aproximadamente 0,5 caloria por grama grau Celsius. L de fusão é igual a 80
E o L de vapor. De ebulição, vou colocar assim. Não, vaporização. 120 calorias por grau Celsius. Copia. Aí amanhã eu respondo ele para vocês também. Deixa eu só confirmar aqui o latente de fusão, se é 120 mesmo. Espera aí. Latente de vaporização. Não, gente, desculpa, espera aí. Aqui é... E aqui é grama. Aqui é 540. Olha aí, que vê aqui. 540. 120 não é o da água. Ok? Copiou? É isso aí, a gente encerra por hoje. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Não sei se alguém está falando bate-papo. Com isso, a gente encerra aqui. Amanhã a gente faz mais exercícios. Quem terminou aí de copiar, pode sair, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus aí, cuidado aí, juízo. Tá bom, gente? Quem ainda não copiou, vou deixar um tempinho aí. Bye, bye. Tchau, Getro. Tchau, tchau.